Aos 14 de novembro de 2017, neste plenário, reuniu esta Assembleia para discutir um projeto de resolução da autoria do Partido Comunista Português, cujo teor era aquele que agora o mesmo partido nos pretende fazer apreciar. Já depois desse, e mais exatamente em 15 de outubro último, há 3 meses apenas, aqui foi apreciado um projeto do Partido Socialista com teor idêntico também. Hoje, o Partido Comunista, eu já não sei se brincando, se pura e simplesmente desrespeitando o tempo que os contribuintes nos pagam para trabalhar, traz novamente, insistentemente, o mesmo assunto, para que todos nós, novamente, insistentemente, repitamos as nossas posições e argumentos. Estamos, portanto, na discussão de um tema que foi já nesta Casa discutido e votado muito recentemente por 2 vezes. E é este novo velho projeto do Partido Comunista é, ainda por cima, quase que um decalque daquele seu anterior, obrigando-nos a discutir um mesmo tema pela 3ª vez. Enfim, e assim se gasta o tempo precioso que deveríamos dedicar a discussões inovadoras, assim muitas vezes empregamos o tempo em que os nossos eleitores, em que a população nos preferia com certeza ver a produzir, a trabalhar a sério, não a fazer números como este que agora aqui nos obriga o PC a fazer. Mas vamos a ele, ao tema da abertura com entradas gratuitas em museus aos domingos e feriados. Comecemos pela questão do ingresso pago. Logo tenho de referir que o preço em qualquer um deles é quase simbólico, normalmente rondando apenas os 3 ou 4 euros, o que é minúsculo se comparado com o que se paga pela entrada nos museus do território continental, bem como por essa Europa e por esse mundo fora. Mas, sendo uma significativa parte dos visitantes jovens, estudantes e reformados, a estes apenas é cobrado 50% desses valores, o que torna o valor dos ingressos ainda mais simbólicos, a rondar 1,5 €. Relembro que em Portugal continental, por exemplo, em Serralves, se pagam 15 a 20 euros de ingresso, quantia superior à de um Louvre, de um Prado ou de um Centro Pompidou. Por aqui não se faz mais do que uma aplicação ténue do princípio do utilizador-pagador. É preciso ter em conta que os museus têm enormes despesas com a sua manutenção e pessoal e com a conservação e enriquecimento do seu acervo, como ainda com os custos inerentes às exposições temporárias ou a eventos de caráter extraordinário. Salientar também que as visitas a museus, quando inseridas em serviços educativos, não são pagas. Não são pagas as visitas de estudo, as visitas de grupos de escolas, as de centros de dia, as das casas do povo, as dos lares e as de qualquer associação ou agremiação que o solicite. Existem dias determinados em que as entradas nos museus não são pagas, como no Dia Internacional dos Museus, bem como existem museus ou espaços museológicos em que a entrada nunca é paga. Não é por falta de dinheiro que alguém deixa de ir aos museus. E, para além das referidas facilidades, há ações de animação constantes, durante as quais não se cobra nada. A este propósito, já na anterior discussão, em outubro passado, e sobre o mesmo assunto, tive a oportunidade de referir o seguinte. Quando, a partir de 2017, se aprovou a medida de gratuitidade nas entradas nos museus no território nacional, apenas e tão só até às 14 horas dos domingos e feriados, é certo que, segundo dados do próprio Instituto Nacional de Estatística, aumentou um pouco o número de visitantes naqueles dias e horas. Só que esse aumento se verificou, segundo o mesmo INE, não nos visitantes nacionais, mas sim nos estrangeiros. Quero com isto dizer que tal medida não implementou a visita dos portugueses aos museus, antes pôs os contribuintes portugueses a abdicarem de uma receita paga pelos turistas que nos visitam. A medida, assim, demonstrou-se ineficaz no objetivo que pretendia alcançar. Medida essa que, aliás, nem é generalizada, não tem lugar em todos os museus, é restrita a museus aderentes, sendo que estes substituem o comprovativo do pagamento do ingresso por um bilhete em que é solicitada aos beneficiários, imagine-se, uma doação. Finalmente, e quanto à ideia de abrir os museus aos domingos e feriados, é do conhecimento público que essa é uma velha intenção deste Governo. Contudo, e por representar a necessidade de admissão de mais pessoal e, logo, da alteração de quadros e aumento de despesas, não se demonstra no imediato execuível ou sequer defensável face às tremendas despesas que temos que enfrentar com a pandemia que teima em nos esmagar. Para o vosso conhecimento, e para ver se assim alguns dos presentes entendem melhor a inexecuibilidade imediata do proposto,
Após informações e dados que tive a ocasião de recolher, para que se abrissem os museus nesses dias, seria necessário contratar mais um turno de pessoal, o que significaria a contratação imediata de mais cerca de 30 pessoas. Infelizmente, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, isso não é assim tão fácil. E, infelizmente, esta não é de forma alguma um momento adequado. Infelizmente, é certo, os dinheiros públicos têm de ser prioritariamente direcionados para a saúde e para a economia, sem nunca, é certo, descurar campos tão importantes como o da cultura e aqui, mais concretamente, o acesso aos museus. Mas, sejamos razoáveis, este não é o tempo certo para pensar nesta questão, deixemos-lo para a frente e esteja o Partido Comunista certo que a cada vez maior abertura dos museus ao público e o incentivo a estas visitas está e estará sempre presente nos intuitos deste Governo. Neste preciso momento em que o Governo Regional tem de fazer frente a toda esta situação caótica que nos custou o fantástico crescimento que vínhamos apresentando, não é naturalmente agora o tempo adequado a pensar em mais acréscimo de despesas. Neste momento, todo o montante que seja destinado à cultura deverá ser prioritariamente destinado a assegurar a normalidade possível da atividade cultural e ao apoio aos agentes culturais que foram altamente afetados pela crise. Neste momento, quanto aos museus, sobretudo preservem-se os seus equipamentos e obras de arte, cuide-se da criação e preservação dos cuidados especiais para que estes possam ser considerados espaços seguros, levem-se a cabo iniciativas culturais adaptadas à situação pandémica e às suas exigências, possibilitem-se exposições, entretanto, inauguradas, como seja há 20 anos depois da grande artista contemporânea Ana Vidigal, no Mudas, e tantas outras de enorme prestígio que estão já agendadas para este ano. Enfim, esta não é a altura própria para se inventarem formas de diminuição de receitas e aumento de despesas, como simultaneamente o pretende o PC. E não o é, ainda mais quando se sabe que o proposto já foi aplicado noutras paragens, tendo-se revelado ineficaz no seu intuito e primordial de levar mais nacionais e residentes aos museus. O importante agora é manter viva a atividade cultural, que tantas dificuldades enfrenta num período tão terrível como aquele que estamos atravessando. E a medida agora proposta, decididamente, em nada contribuiria para tal, sendo totalmente inoportuna, desfasada da realidade e, como se disse e repete, comprovadamente ineficaz. Muito obrigado.